Nós começamos agora, então, os nossos estudos sobre o direito constitucional. A primeira coisa que nós temos que observar é uma Constituição. A nossa Constituição atual, ela foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte entre 1987 e 1988, quando, então, ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. A nossa Constituição, ela traz um preâmbulo. Preâmbulo este que é uma parte integrante da Constituição. No entanto, ela é uma norma sob o aspecto sociológico e não sob o aspecto jurídico. Isto porque, no preâmbulo da Constituição, nós não temos nenhuma determinação de obrigação, quer seja uma obrigação de fazer, quer seja uma obrigação de não fazer. Na realidade, então, a Constituição, como norma jurídica, ela começa a partir do seu primeiro título, que é exatamente o título dos princípios fundamentais. Os princípios fundamentais, eles estão constituídos do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição. Ao nos referirmos aos princípios fundamentais, nós vamos observar, é a parte nuclear da Constituição. Ou seja, se nós compararmos a Constituição a um prédio, a uma construção civil, esses princípios fundamentais seriam, portanto, o alicerce desta obra jurídica. E sobre esse alicerce vão sendo, então, construídos novos elementos da Constituição. Os princípios fundamentais, eles abrem nos dizendo sobre a República Federativa do Brasil. Ele nos diz que ela é formada pela união indissolúvel de estados, municípios e do Distrito Federal. Primeira coisa que nós observamos é que esta união indissolúvel, ela simplesmente porque o Brasil é uma forma federativa de estado. Se é uma forma federativa, e qualquer forma federativa, ela é caracterizada pela indissolubilidade, ou seja, os entes que fazem parte desta federação, eles não possuem o direito de secessão, ou seja, o direito de independência, de saída desta federação. Basta você se lembrar que nos seus estudos de história no 2º grau, você estudou a Guerra de Secessão dos Estados Unidos no século XIX, quando, à época, os estados sulistas tentaram se separar do resto dos Estados Unidos da América do Norte. E isto, portanto, numa federação não é admissível. Claro também que vamos lembrar, no artigo 1º, ele fala em estados, municípios e Distrito Federal. Ele não cita a União Federal. A União Federal vai ser citada lá no artigo 18, quando então começa a organização político-administrativa. Isto por quê? Porque nos princípios fundamentais nós estamos tratando da República Federativa. Lembramos, a República Federativa, ela é uma pessoa jurídica de direito público externo, de direito público internacional, e detém a soberania. A União é pessoa jurídica de direito público interno, detentora de autonomia político-administrativa. O artigo 1º, ele fala também que o Estado, que essa República Brasileira, constitui-se num Estado democrático de direito e faz um rol dos fundamentos desta República. Quais sejam? O primeiro fundamento é a soberania. Lembramos que a soberania pertence ao povo e não ao Estado. O povo é o titular dessa soberania. Ser soberano é ser ilimitado. A República é soberana. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são dotados de autonomia. Isto porque estão limitados pelas normas constitucionais. O segundo fundamento que nós temos é o fundamento da cidadania. Ao falarmos na cidadania, nós estamos trabalhando com a cidadania sob o seu aspecto social e não apenas político. A cidadania política é apenas o indivíduo ser detentor de direitos políticos. A cidadania, sob o aspecto social, ela engloba o indivíduo na sua plenitude. É o indivíduo detentor do direito de viver e viver com qualidade de vida. No seu inciso 3º, a Constituição nos apresenta
aquele que eu considero como o maior fundamento da Constituição e do Estado brasileiro, consequentemente, a dignidade da pessoa humana. Essa dignidade, ela abrange o indivíduo em sua totalidade, tanto no aspecto social, no aspecto político, no aspecto econômico. O quarto fundamento da República Brasileira, ela diz exatamente sobre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ou seja, o Constituinte, nesse momento, ele deixou claro que o Estado brasileiro estava adotando um sistema capitalista. Porém, ao adotar esse sistema capitalista, o Constituinte impôs que esse sistema capitalista, que objetiva o lucro, o ganho de capital, ele tem que ter um fim para a sociedade. Isto por quê? Porque é da sociedade, na estrutura capitalista, que é retirado esse ganho de capital, esse lucro. Então, há que se devolver algo para a sociedade. Não estamos nos referindo a questões tributárias. O fato de uma empresa estar em dia com seus tributos não significa que ela está tendo um valor para a sociedade. Significa apenas que ela está cumprindo uma obrigação legal. Em quinto lugar, a Constituição nos apresenta o fundamento, o pluralismo político, a liberdade ideológica, de que o indivíduo possa exercer essa sua ideologia sem estar temente de represálias do poder público ou de outros grupos sociais. Obviamente, essa liberdade ideológica, ela não é absoluta. A Constituição, no seu artigo 1º também, nos apresenta, no parágrafo único, a ideia do poder. Ali ela nos diz, primeiro, que o povo é o titular do poder. O poder emana do povo. E esse poder que emana do povo, este povo vai exercê-lo de duas maneiras. Indiretamente, através dos nossos representantes eleitos pelo povo, deputados e vereadores. É bom destacar que senadores não são representantes do povo, representam apenas os estados e o Distrito Federal, enquanto o chefe do Poder Executivo é o administrador, é o gerenciador da coisa pública. E, como você vê no direito administrativo, esse gerente da coisa pública só pode fazer aquilo que a lei o autoriza. O povo também exerce esse poder diretamente. E aí a Constituição nos remete ao artigo 14, quando no seu caput ele diz que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto secreto, direto, periódico e igual para todos, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Lembramos que o sufrágio é um direito público subjetivo, é o direito que eu tenho de escolher, de sufragar, de decidir. No momento que eu vou exercer esse direito, no momento que eu vou comparecer à cabine indevassável, eu estarei votando, eu estarei exercendo o direito, que é o sufrágio, que é em tese. Logo, o voto é a manifestação, é a materialização do direito que eu tenho de sufragar.